Muito bem, meus caros. Espero que vocês tenham passado aí um ótimo final de semana, né? Bom, esse meu final de semana foi muito agitado, né? Assim, sexta e sábado foram dias assim agitadíssimos por causa do lançamento dos meus cursos, né? As inscrições vão terminar aí essa semana, no dia 15. Então eu tive de gravar vídeo e, bom, é uma série de detalhes que a gente tem que olhar. E vocês sabem que eu faço 90% de tudo aí sozinho, né? Bom, e também tinha o lançamento da promoção na minha livraria, né? Bom, eu até coloquei o vídeo aqui no domingo. Bom, mas enfim, eu só consegui parar e relaxar ontem, domingo, tá? Ontem eu consegui ler um pouco, né? Fumar um belo cachimbo, tudo com absoluta tranquilidade, sem pressa, né? E o melhor de tudo, em silêncio, né? Bom, e no silêncio, né? No silêncio as ideias brotam, né? As ideias nascem. Quer dizer, no silêncio a gente começa a compreender coisas que antes eram incompreensíveis, né? Ou que não eram totalmente incompreensíveis, mas estavam lá cobertas por uma névoa, né? Quer dizer, você sabe que tem algo ali, né? Você consegue até ver, você consegue identificar os traços gerais daquela ideia, né? Daquele pensamento, mas você sente o tempo todo que algo ali te escapa, né? Quer dizer, você percebe que o que você tem, o que você sabe, ainda é muito pouco, né? E muitas vezes, parece que quanto mais você se esforça, mais a ideia se afasta de você, né? Mas o nosso papel, né? O nosso papel enquanto escritores ou enquanto intelectuais, assim, é tentar se aproximar da ideia, né? É tentar discernir, né? O que está coberto por uma névoa, né? E claro, e claro, escrever a respeito disso, né? Nós não podemos nos reduzir aí, apenas ao silêncio, né? Aquele filósofo, o Wittgenstein, né? Ele dizia que daquilo que não se pode falar, deve-se calar, né? Mas eu me pergunto sempre, o que, né? Ou do que não se pode falar? Do que, né? Bom, nós não podemos falar daquilo que nós não conhecemos, né? Nós não podemos falar de tudo em que nós jamais colocamos a nossa atenção, né? Mas vejam só que loucura, né? Quer dizer, é exatamente disso que mais se fala, né? Quer dizer, as mídias, as redes sociais, né? Elas estão abarrotadas de pessoas que têm opiniões a respeito de tudo, né? E a respeito de coisas, né, de que elas não sabem nada, né? Quer dizer, as mídias, as redes sociais estão abarrotadas de pessoas que não param de falar, que falam horas e horas e horas seguidas, né? E o jornalismo vive, se alimenta desse, se alimenta e cria, contribui para esse vozerio infernal, né? Quer dizer, o jornalismo vive de dar importância a qualquer opinião, né? Quer dizer, por mais superficial, por mais desnecessária, por mais obtusa que ela seja, tá? Assim, antes de gravar o áudio aqui para vocês, eu fiz um teste, tá? Eu fiz um teste. Acabei de fazer o teste. Eu abri um portal de notícias. Bom, eu não precisei de mais do que 5 segundos, sem exagero, 5 segundos, uma passada de olhos,
para localizar umas 10 notícias absolutamente inúteis, inúteis. Hã? Assim, uma delas dizia que a filha da Kelly Kay quer trocar silicone. Hã? Assim mesmo, sem o artigo, tá? Quer dizer, ela quer trocar silicone, ou seja, ela quer montar uma banquinha de troca numa feira livre e só trocar silicone. É interessante, né? É interessante como a ausência de uma palavra pequenina como artigo pode mudar toda a frase. Né? Assim, mas o jornalismo ele não está interessado em tratar bem a língua portuguesa. Né? E está muito menos interessado em tratar bem o leitor. Né? Não, quer dizer, na verdade, a confusão criada pela ausência do artigo essa confusão é a alma do jornalismo. É a alma do jornalismo. Tá? Vejam, eu não faço a menor ideia de quem seja Kelly Kay. Tá? E não sei por que ou onde ela comprou o silicone errado para ter de trocar agora o silicone. Né? Assim, vejam, é claro que eu estou sendo irônico. Tá? Mas assim, eu não faço a menor questão de saber quem é essa criatura. Tá? Quer dizer, eu acho que essa mulher, uma menina, eu sei lá eu quem ela é, né? Ela certamente não está indo a um balcão de uma farmácia ou de uma papelaria, né? Para trocar um vidro ou um tubo de silicone da marca A pelo da marca B. Não. Quer dizer, provavelmente deve se tratar de algum tipo de cirurgia estética. Né? Mas vejam, prestem atenção na forma como o título da chamada é formulado. Esse fato, esse mínimo fato, esse fato absolutamente inútil para toda a nossa vida, esse fato que certamente tem alguma importância, né? Mas, claro, só para a própria Kelly Kay, né? Para o médico que vai fazer ou não o procedimento, e para mais aí 2, 3, 4 pessoas que convivem com a Kelly Kay. Né? Esse fato se transforma em notícia, ou seja, em algo que deve interessar a um número impressionante de pessoas. Né? E o verbo é exatamente esse, deve, deve. Né? E por que deve? Sabe por que deve? Porque não interessa. Não interessa. Mas a notícia é criada para forjar, para inventar a sua própria importância. A notícia é forjada para nos iludir e para impor a sua falsa importância às nossas consciências. Hã? 95% das notícias são criadas assim. O jornalismo pega um fato absolutamente desimportante, absolutamente inútil, que não tem nenhuma representatividade, que não tem nenhum significado social, cujo significado está completamente restrito, né, a uma decisão pessoal e inócua, e cria a notícia. E leva a notícia para a primeira página de um portal. E adiciona uma foto dessa Kelly Kay vestindo roupas sumárias. E o nosso olho, o farol da nossa consciência, né, que entrou ali buscando uma informação valiosa, ele é capturado pela falsa notícia. É capturado pela notícia que é a antinotícia. Antinotícia exatamente porque é uma informação que não tem nenhuma relevância, nenhuma importância, a não ser no âmbito extremamente restrito da vida pessoal dessa Kelly Kay. Mas vejam, há um outro nome para essa falsa notícia. Há um outro nome para esse tipo de antinotícia e de antijornalismo. A gente pode chamar esse tipo de jornalismo de barulho, porque é isso que ele é. Ele é alarde,
ele é confusão. Essa antinotícia é o antônimo do silêncio. E o jornalismo vive dessa superficialidade, vive da mentira e nos alimenta com isso. Então o jornalismo faz o contrário, faz o oposto do que dizia o Wittgenstein. O jornalismo não se cala diante do que ele não sabe. Não, ele usa o que ele não sabe. Ele usa tudo que ele sabe só de maneira superficial, exatamente para falar. Ou seja, o jornalismo empastela a realidade. Tá? Vocês sabem o que é empastelar, não é mesmo? Empastelar é apresentar tudo em desordem, é desordenar, é confundir de maneira proposital, é criar falsas urgências, falsas importâncias. Né? Na época da ditadura e em muitos governos, né? Quando a polícia invadia uma gráfica ou uma redação de um jornal e inutilizava o trabalho, né? A edição que estava sendo preparada, e muitas vezes quebrava as máquinas, destruía o material de impressão, a gente dizia isso, dizia que a polícia tinha empastelado o jornal. Bom, é isso que o jornalismo faz hoje com as nossas consciências. O jornalismo sempre fez, não é hoje, sempre. Ele empastela a nossa consciência, o nosso juízo, empastela a nossa capacidade de entender a realidade, de julgar e de chegar a uma conclusão. Não é por outro motivo que o grande Karl Kraus, que passou a vida lutando contra os malefícios do jornalismo, o Karl Kraus dizia que o que a sífilis poupou será devastado pela imprensa. E ele também dizia com absoluta razão que o que foi impresso num único dia dos últimos 50 anos fez mais contra a cultura do que a obra completa de Goethe fez a seu favor. Muito bem. Mas e o que nós fazemos? O que nós fazemos diante de tudo isso? Nós deixamos de ler? Não. Muito pouca gente deixa de ler. A maioria chafurda na estupidez. A maioria se alimenta de tudo isso. E ainda repercute a estupidez nas redes sociais, nos canais de WhatsApp. Olha, faça um teste. Olha, esse teste é infalível. Esse teste sempre dá certo. Façam um teste para vocês verem o lixo que é o jornalismo. Peguem um texto de propaganda, qualquer propaganda. Escolham, por exemplo, a propaganda de um objeto ou de um serviço pelo qual vocês não têm nenhum interesse. Algo que vocês jamais comprariam, jamais. Tá certo? Bom, aí assim, leiam o texto dessa propaganda. Vejam os verbos que o texto usa, os adjetivos. E vejam também como as frases são construídas. E depois comparem com a infinidade de notícias inúteis que são divulgadas todos os dias. E vocês vão ver que a forma do texto, a forma do discurso é muito semelhante. E essa semelhança não é um acaso, essa semelhança não é gratuita, porque o objetivo do jornalismo e da propaganda são exatamente os mesmos. Criar um barulho tão ensurdecedor que você enlouqueça. Enlouqueça e compre tudo o que você não precisa. Enlouqueça e se interesse até pelo silicone da Kelly Kay. E claro, para conseguir nos enlouquecer, o que eles usam?
Eles usam a linguagem, né? Mas é a linguagem que é só barulho, é a linguagem superficial que gera só ruído, que cria só confusão mental. E sempre que a gente se alimenta desse tipo de texto, bom, nós empobrecemos o nosso texto, nós empobrecemos o nosso discurso. E se nós empobrecemos o nosso discurso, meus caros, nós também empobrecemos, nós também vulgarizamos a nossa consciência. Mas assim, a vida intelectual, a vida do escritor precisa ser o oposto de todo esse barulho. A vida do escritor é eternizar os fatos, é eternizar os pensamentos, é criar um texto que possa ser lido daqui a 500 anos, daqui a 1000 anos, sem nenhuma perda de atualidade, sem nenhuma perda de qualidade. Exatamente como nós hoje lemos Homero, exatamente como nós hoje lemos Dante, exatamente como nós hoje lemos Virgílio, exatamente como nós hoje lemos Platão. Mas para conseguir isso, nós precisamos tornar a nossa linguagem exatamente o oposto da linguagem das notícias e das propagandas. Para conseguir isso, nós não podemos jornalizar os fatos, os problemas, as questões de que nós tratamos. O jornalista e o publicitário, eles escrevem sempre e escrevem qualquer coisa. E no dia seguinte, eles reescrevem o mesmo texto. E no dia seguinte, o mesmo texto. Ainda que eles usem algumas palavrinhas lá diferentes. Mas nós não. Nós precisamos escrever como se fosse a primeira e a última vez. É o que dizia o Karl Kraus. Nós precisamos dizer tanto como se fosse uma despedida. E devemos dizer tão bem como se nós estivéssemos estreando. É isso, meus caros. Um bom início de semana para vocês e até amanhã. Um abração.